Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente vem nesta semana, com a indicação da nossa aula. Mas antes de irmos para a nossa agenda, a gente faz como sempre tem sido feito em nossa escola, a nossa acolhida. Nesta semana, a gente vem com a indicação de uma poesia, tá certo? Nessas aulas sempre será uma poesia para despertar em vocês esse eu lírico, né, cada um de nós temos e que às vezes a gente deixa adormecer. Então, espero que você pegue esse material necessário para a nossa videoaula de hoje. Inicialmente, nós vamos precisar da nossa gramática, tá certo? Pegue a sua gramática, vamos fazer a nossa atividade, nossa correção, pegue sua agenda e a gente começa, né, a recitação da poesia, que é a Estrela Flamejante, tá certo? Então, eu escolhi essa poesia para iniciarmos a nossa videoaula desta semana. Estrela Flamejante, de hoje em diante, serás minha guia. De noite e de dia, me dê sabedoria, mesmo com sacrifício, para cavar masmorras e vencer os meus vícios. Estrela, símbolo de elevação moral, me guie à pedra filosofal, me proteja sempre do mal, me leve ao caminho do aperfeiçoamento individual. Ó estrela flamígera, com toda sinceridade, guia minha retidão que me leva à verdade. Não deixe que as forças e os perigos possam me desvirtuar, mas nenhum homem mais sábio de todos os sábios não pare nunca de brilhar. Ademir Messias, Capitólio, Minas Gerais. Então, a gente faz assim, começa assim, para dar mais um charme para a nossa videoaula com essa poesia. Depois de feita, né, a nossa acolhida, aí sim, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa com a nossa acolhida, estrutura e formação das palavras, localizada na nossa gramática, páginas 142 a 152, certo? Então, peguei sua gramática na página 142. A gente tem estrutura e formação das palavras. Vamos construir o conceito no ano juntos? Então, vamos lá. Lê este anúncio. Presente para fashionistas, consumistas, todas com complexos de economistas. Liquidação, eu quero tudo, produtos com até 70% off. Liquidação, eu quero tudo. Olha aí. Um anúncio publicitário geralmente promove um produto, uma marca, uma empresa ou uma ideia. Em relação ao anúncio lido, quem é o anunciante? O que ele promove? O anunciante é o Parque de Dom Pedro Shopping, que promove esse mesmo. 2. Observe o enunciado verbal em destaque no lado esquerdo do anúncio. O público que o anúncio pretende atingir é preferencialmente masculino, feminino ou ambos os sexos. Justifique sua resposta com elementos do texto, né? Essa opinião, essa resposta, né, ela não pode ser dada sem uma validação. É preciso que você retome e observe, faça a leitura dos detalhes. Você vai encontrar que preferencialmente o público feminino, por causa do emprego da palavra todas. Então, tá certo? E as palavras fashionistas, consumistas, economistas, né? Podem se referir, né, a homens e mulheres, mas todas não. Qual é o sentido da expressão todas com complexo de economistas no contexto? Num contexto, tem o sentido de econômicas, já que a promoção está oferecendo descontos de até 70%. No enunciado, liquidação eu quero tudo, o verbo querer foi empregado no nome da liquidação. Observe ao lado a conjugação desse verbo no presente do indicativo. Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Identifique a parte do verbo que se repete em todas as pessoas que informam seu sentido. Aí aqui a gente não precisa saber gramática, só mesmo enxergar bem, visualizar bem. Então, o que a gente vai ter aí? Veja aí, qual é a parte que se repete? Quer, né? Indique o que foi acrescentado a essa parte do quer, do verbo em cada uma das pessoas verbais. Na primeira pessoa, o O, quero. Na segunda, o S. Na terceira pessoa, não foi acrescentado nada. Na primeira pessoa do plural, emos. Na segunda pessoa do plural, eis. E na terceira pessoa do plural, é M. No acréscimo feito à parte do verbo que se repete, em quais pessoas aparece também o I, que indica a conjugação a qual o verbo querer pertence? Em todas,
exceto na primeira e na terceira pessoas do singular. Certo? Nós estamos construindo o conceito, não esqueça disso. No texto principal do anúncio, lê-se: presentes para fashionistas, consumistas, todas com complexos de economistas. De que palavra se origina fashionista? Fashion. Consumista, consumo. Economista, economia. Uma das palavras que você escreveu ao responder ao item A é um neologismo. O que é um neologismo? Né? É uma palavra nova, criada a partir de uma palavra estrangeira. Qual é essa palavra e qual é o seu significado? A palavra é fashion, cujo significado é moda, padrão, estilo. As palavras fashionista, consumista, economista têm uma parte que informa seu significado e outra parte que é comum às três. Complete o quadro. Parte que contém o significado, fashion. Parte em comum, ista. Parte que contém o significado, consumo, até o M. Parte em comum, ista. Parte que contém o significado, econome, até o M. Parte em comum, ista. Aí, formando a palavra, nós temos fashion, ista, consumista, economista. Com base em suas respostas nos itens anteriores, conclua: que significado é atribuído às palavras pela parte que é comum a elas? A parte em comum é o ista, né? O significado de pessoas especializadas em moda, que é fashion, consumo e economia. Além da palavra fashion, que provém do inglês, há no anúncio uma expressão também proveniente dessa língua. Qual é essa expressão? 70% off. Por que o anúncio utiliza expressões da língua inglesa? O uso dessa língua inglesa, proveniente do inglês, ela tem valores sociais. Né? Como o Brasil é muito forte a influência da cultura americana como um todo, no cinema, na música, no hábitos e consumos, então as palavras inglesas elas podem agregar ao shopping anunciante a ideia de modernidade, bom gosto, jovialidade, universalidade, uma vibe, né, mais próxima, né, do consumo. Aí vamos conceituar. Ao responder as questões anteriores, no ano, você pode observar que, baseando-se em palavras já existentes na língua, podemos formar palavras novas, nós vimos aí. Podemos criar palavras a partir de outra, usando para isso a parte que informa o significado das palavras, como nós fizemos. As palavras são formadas por partículas, que por sua vez são portadoras de sentido, têm um sentido, uma função de comunicação. As partículas, nono ano, portadoras de sentido, elas vão se chamar de morfemas na língua portuguesa, tá certo? E constitui, aí sim, a estrutura das palavras. Aí você vai dizer, então, professora, a partir dos morfemas podemos formar outras palavras assim. Conhecer os morfemas é o mesmo que estudar a estrutura das palavras. Quando estudamos o modo como os morfemas se organizam e formam palavras, passamos a conhecer os processos de formação das palavras. Saber como as palavras se formam possibilita compreender melhor seus sentidos e as consequências das escolhas feitas nesse processo. Aí nós temos aí a estrutura das palavras. Em nossa língua, os morfemas que contribuem para formar palavras são os seguintes: radical, informa o significado básico da palavra. O radical, ele pode sofrer pequenas variações, tá certo? Como aqui ocorre a mudança, né, de filho para filhinho, filhote, filial. O conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical denomina-se família de palavras ou palavras cognatas, certo? Isso, o radical. Mas nós temos também, na estrutura das palavras, os afixos, que são morfemas que se agregam ao radical, modificando seu sentido básico. Podem ser derivacionais e gramaticais. Os afixos derivacionais formam palavras novas, quando colocados antes do radical. Chama-se prefixo, que vem antes. Né? Certo? Nós temos aí produtivo, aí tem improdutivo. Né? Então, que vem antes chama-se prefixo. Certo? Os afixos gramaticais, também chamados desinências, são sempre colocados
Desculpe, gente, eu falei dos prefixos, mas também nós temos os sufixos, tá bom? Ó, nessa palavra aí, improdutivo, o que vem antes é o prefixo. O que vem depois, o IVA, é o sufixo. A palavra felizmente, feliz, né? O radical, aí o in, prefixo, o mente, sufixo. O que vem antes é prefixo, o que vem depois é sufixo, tá bom? E nós temos os afixos gramaticais, também chamados desinências. São sempre colocadas depois dos radicais. São de dois tipos, nominais e verbais. As desinências nominais, elas informam o gênero e o número dos nomes. Olha aí. Filha, filhas. O A, filha, gênero masculino. O S, ele vai designar número, plural. As desinências verbais informam o modo, o tempo e o número e a pessoa dos verbos. Passássemos, ó, SSE, modo e tempo imperfeito do subjuntivo. MOS, pessoa e número. Nós temos aí a primeira pessoa do plural. E nós temos também a vogal temática. É a vogal que nos verbos une o radical às desinências e indica a conjugação a que eles pertencem. Nesse caso, nós chamamos, como eu já disse anteriormente, de vogais temáticas. A, que indica a primeira conjugação, E, que indica a segunda conjugação, e I, que indica a terceira conjugação, tá bom? O verbo pôr, né, que isso aqui é uma curiosidade, uma observação, e seus compostos pertencem à segunda conjugação. E por essa razão, que na forma verbal pusemos, por exemplo, a vogal temática é o I. E assim, nós temos o tema, que é a parte constituída pelo radical e pela vogal temática. Passa. PASS vai ser o radical, o A, a vogal temática. O radical mais a vogal temática, a gente forma o tema, certo? Outro exemplo, né? Olha aí, comendo. Aí, radical. COM, o E é vogal temática. O radical mais a vogal temática é o tema, né? Que no caso aí, come, certo? Partindo. Radical, parte até o T sem o I. O I vai ser a vogal temática. O radical mais a vogal temática forma o tema, certo? Aí, página 146. Leia, tira, seguir, tá bom? E responda as questões de 1 a 5. Talvez não devêssemos falar de aquecimento global. Talvez devêssemos falar de esquecimento global. Porque a gente esquece mesmo, esquece de apagar a luz, esquece de comprar coisas desnecessárias, alimenta a indústria do desperdício, esquece das pessoas passando fome. Quem é você? Aí, primeiras impressões, meu bolso, 2012, página 25. Página 147. A tira retrata uma conversa entre duas joaninhas. A. Que tema discutem? Um tema ecológico, o aquecimento global. Ficou claro, né, no ano? Qual é a crítica implícita, tá certo? Na fala da Joaninha quando se refere ao esquecimento global. Uma crítica, né, velada ao comportamento humano. O humor da tira, no ano, concentra-se no último quadrinho. Explicite de que modo foi pensada a construção do humor na tira. A Joaninha, né, que ouve a fala da outra, esqueceu quem é sua interlocutora. Logo, esse fato confirma que a outra tem razão. Identifique o radical das seguintes palavras do texto. Devêssemos. D é V. Esquecimento. Esquece. Até o C. Global. Até o B. Gente. Até o T. Desnecessárias. Aí, necessário. Lembre-se que o 10 vai ser prefixo. Necess. Até os dois S. Indústria. Até indústria. E alimenta. Até alimente. Sem. Até o T. Forme famílias de palavras a partir dos radicais que você identificou nas palavras do exercício anterior. Então, vamos lá. O A, temos devêssemos, aí vai ser dever, vírgula, devedor, devido. B, esquecimento, esquecer, esquecimento, esquecível. C, global, globalizar, globalização, globalidade, globo. D, gentarada, gentalha, gentil. É necessário, necessidade, necessariamente. F, indústria, industrial, industrializar, industrialização. E G, alimenta, alimentar,
alimento e alimentação. Reconheça os afixos destas palavras da tira. Aquecimento global desnecessário. Aquecimento, né? Mento, é global, ao, desnecessário, des e, certo? Indique e nomeie o radical, a vogal temática e as desinências na forma verbal devêssemos. Então, vamos lá. DEV vai ser o radical, o I, né, vogal temática, SSE, desinência modo temporal, no caso aí vai ser imperfeito do subjuntivo, MOS vai ser a desinência número pessoal e no caso aí, primeira pessoa do plural. Leia as manchetes a seguir e indique o que as desinências e a vogal temática destacadas em negrito nos nomes e nos verbos informam. Veja o exemplo. Impressionadas, a S, essa é a desinência nominal de gênero e número, né? Nós temos aí em negrito o A e o S. Trabalharemos para acabar com o terrorismo, diz Obama. Aí trabalharemos desinências verbais modo temporal, futuro do presente do indicativo e número pessoal, primeira pessoa do plural. ONU diz que partidos rivais da Líbia concordaram com o governo de união nacional. Concordaram. Vogal temática, desinências verbais, modo temporal, pretérito perfeito do indicativo e número pessoal, terceira pessoa do plural. Menina fica pendurada em janela de escola. Menina, A, desinência nominal de gênero. Entre os itens a seguir, assinale aquele em que o elemento mórfico destacado está analisado incorretamente. Aí nós temos a injustiça trata-se de um prefixo, verdade. A gente quer um incorreto. Esperteza, trata de um sufixo, verdade. Penso, desinência indicativa de primeira pessoa do singular do presente indicativo, verdade também. Esquecemos, é uma vogal temática, sim, que está com a estrutura, né? Está com radical, mais a vogal temática forma o tema. Lembram-se? Então, amo o O, desinência nominal de gênero? Não, porque aqui não é nome, tá certo? Então, o item incorreto é o item B. No anúncio do início desse capítulo, nono ano, vimos que foi empregada uma palavra nova, fashionistas. Como fez o anunciante, os falantes da língua podem criar palavras sempre que houver necessidade de nomes para designar novas ideias ou novos objetos. Para criar uma palavra, podemos utilizar com base elementos já existentes na língua, adotar um termo de origem estrangeira ou alterar o significado de uma palavra já existente. As palavras assim criadas recebem o nome de neologismo, né? São criações de novas palavras. Há na língua portuguesa muitos processos de formação de palavras. Os mais comuns são derivação e composição. Olha aí, derivação. O processo de derivação consiste em formar uma palavra chamada derivada a partir de outra, que no caso será a primitiva. Compreendido isso aí, né, nono ano? Aí nós temos a derivação prefixal, ocorre quando há um acréscimo de um prefixo a um radical. A sufixal, quando há um sufixo a um radical, e a parassindética, né, que é o simultâneo, os dois ao mesmo tempo. Certo? Aí nós vamos aí para a página 100. Nós temos aí uma tira, vou aproveitar e esconder esta maldita brincadeira enceradeira com buzinão. Olha aí. Essa não, alarme antifurto. Aí vira a página, nós temos aí uma observação, tá certo? Aí nós temos a derivação regressiva, que ocorre quando a eliminação de morfemas, né? Que são desinências, sufixos, tá certo? No final das palavras. Por exemplo, eu tenho criticar e crítica, chorar, choro, né? Você viu que houve eliminação. E a derivação imprópria, quando há mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. Olha aí, exemplo. Atualmente tornou-se comum a transmissão por satélite, aí é um substantivo. Moravam numa das cidades satélite de Brasília, nesse caso aí, adjetivo. Aí a página 151, né, resolução de atividade. Certo? Vamos lá. A palavra engavetamento empregada no texto nasceu da forma verbal engavetar. Quais são os afixos da palavra engavetar? Qual é o processo de formação dessa palavra? O prefixo é N e o sufixo verbal AR trata-se de uma derivação parassintética.
Que novo processo sofreu a palavra engavetamento ao se formar? Derivação sufixal. Que sentido ou sentidos tem a palavra engavetamento no texto? O sentido de entrechoque de veículo e a pancada sofrida por um motoboy de uma gaveta que se soltou. Lê o texto a seguir e responda as questões de 2 a 4. Identifique os processos de formação das seguintes palavras do texto. Enlouquecer, derivação parassintética. Fidalgo, composição por aglutinação. Desanimar, derivação prefixal. Quixotesco, derivação sufixal. Desconectadas, derivação prefixal e sufixal. Forme palavras a partir do radical das seguintes palavras do texto. Aventura, aventureiro, aventuresco, aventuroso, aventurar, aventurança, aventurada. Cavalaria, cavaleiro, cavalinho, cavalão, cavalariça, cavalariço, cavalar, cavalgar, cavalgadura. E a partir do substantivo quixote, forma-se o adjetivo quixotesco, em que o sufixo esco significa semelhança. A partir dos substantivos a seguir, forme adjetivos empregando também a derivação sufixal, se necessário, consulte o quadro. Então, dia, diário, riso, risonho, sangue, sanguinário, rocha, rochoso, aroma, aromático, corpo, corpulento. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.